mais um movimento de ataque, mais um movimento de assédio, de tentativa de intimidação à advocacia previdenciária e, por consequência, prejuízo aos segurados do INSS. O vídeo de hoje trata sobre a portaria número 204 de 2025, publicada no dia 24 de dezembro de 2025, que contempla a orientação à Advocacia Geral da União a identificar atos de advocacia abusiva, litigância predatória contra o INSS, contra a União e contra as suas autarquias em geral, e as medidas a serem tomadas. Num primeiro momento, tudo parece muito bonito, afinal de contas, nenhuma pessoa ética deseja preservar condutas antiéticas. O problema não é esse. O problema é o desvirtuamento de conceitos, 1. 2. A tentativa de atos de intimidação, conceitos abrangentes, vagos, como eu falei agora há pouco, né? E inibição a atos praticados em mero exercício regular de direito dentro dos ditames legais e jurisprudenciais. A portaria é muito longa, então eu não poderei comentar, não conseguirei comentá-la na sua íntegra. Farei alguns comentários pontuais de alguns itens, mas recomendo que você, colega advogado, a leia na íntegra e estou aberto ao debate, a comentários, a perguntas, a sugestões. Vamos ver aqui o que diz a referida portaria. O artigo 1º da referida portaria tem um texto muito bonitinho. Ali ele diz: esta portaria normativa dispõe sobre o enfrentamento à litigância abusiva no âmbito da Advocacia Geral da União e institui centros de inteligência contra a litigância abusiva. E aí, já lá no seu artigo 4º, ele usa termos extremamente genéricos, extremamente vagos, né? O artigo 4º diz o seguinte: os membros das carreiras jurídicas da Advocacia Geral da União devem averiguar a ocorrência de litigância abusiva em prejuízo da União e de suas autarquias e fundações, considerando o conjunto das circunstâncias no caso concreto, como identificação de indícios de má-fé ou deslealdade processual, intuito de obtenção de vantagem indevida, tentativa de ludibriar o juízo e ação dolosa para impedir o exercício da ampla defesa. Nós temos aqui termos meramente diretrizes, digamos assim, que tem uma carga de subjetividade muito grande. E esse é um dos problemas, não o único, mas é um dos problemas. Vamos fazer aqui agora alguns comentários sobre o rol exemplificativo utilizado na portaria aqui mencionada. O artigo 5º, inciso 1º, a linha B, diz que elenca como uma das hipóteses de litigância abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório. Onde é que está o absurdo nesta hipótese? A competência territorial é relativa, o próprio juiz não tem o direito de declará-la de ofício, de declará-la automaticamente, e não raras vezes existe alguma lógica, ou ainda que não exista, é uma prerrogativa da parte ajuizar a ação onde quiser, e cabe à parte contrária opor a devida exceção de incompetência se entender necessário. Será que eu estou falando bobagem? Será que o que eu estou falando é meramente teórico? Vamos dar uma olhada no que diz a jurisprudência sobre esse tema. Brasil. Esse caso aqui, conflito negativo de competência, ação previdenciária, competência delegada, competência territorial. Natureza relativa, declinação de ofício. Aqui o juiz do primeiro grau decidiu de ofício, automaticamente, se dar por incompetente territorialmente, apontar a incompetência territorial de ofício. Olha só, decisão do tribunal, impossibilidade. Em consonância com o disposto no artigo tal da Constituição Federal, enunciado 689 do STF, a parte autora tem a opção de ajuizar a ação previdenciária na subseção judiciária da capital do Estado ou no local de seu domicílio,
que, se não for sede de vara de juízo federal, será processada e julgada na estadual. Até aí, tudo bem, não é a questão aqui. Será em outro momento. Item 2. A competência territorial possui natureza relativa, razão pela qual não cabe ao juízo pronunciar de ofício a sua incompetência, nos termos do artigo 337, 2 e parágrafo 5º do CPC e enunciado 33 do STJ, que aliás é bem antigo. Mas isso aqui pode ser uma decisão isolada, né? Isso aqui foi uma decisão do TRF4, olha só. Vamos ver aqui se é isolada mesmo. Aqui tem TRF3, está discutindo uma outra questão aqui. Conflito de competência, ação previdenciária, conflito negativo de competência, garantia de acesso à justiça, faculdade do segurado, competência territorial relativa, conflito procedente, firmada a jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação previdenciária, a competência territorial concorrente, que é o que estamos falando agora há pouco, entre o Estado e a União, sem que implique subversão à regra geral. Agora aqui, a opção do ajuizamento da ação em subseção judiciária do domicílio do segurado na capital do Estado é concorrente. Ok, também não é o tema aqui. Item 3. Tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, é defesa ao juiz declarar a incompetência de ofício, a teor do entendimento jurisprudencial cristalizado na súmula 33 do STJ. Então, aqui é do TRF3. A decisão anterior, você verá ali que é TRF4. Então, você tem uma decisão do TRF3 e do TRF4. Mas será que são só os dois que pensam isso? Vamos ver aqui. TRF1, passei por um outro do TRF4. Processual civil, previdenciário, conflito negativo de competência, juizado especial, jurisdição federal. Aqui, declinação da competência, impossibilidade, artigo 43. Aqui ele fala também competência relativa. E aqui ele avança. Uma vez ajuizada a ação, item 4. Trata-se de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguída por meio de exceção, a teoria da súmula 33 do STJ. Mas e quando a competência for da Justiça Federal e a ação for proposta na Justiça Estadual? Olha só, o já mencionado artigo 5º, inciso 1, agora na sua linha C, diz o seguinte, como hipótese de litigância abusiva. Na Justiça Estadual, nos casos cuja competência para julgamento é manifestamente da Justiça Federal. Olha só que coisa interessante. O caminho oposto não é ventilado aqui. Ou seja, se for ajuizada a ação na Justiça Federal, quando a competência for da estadual, aí não está listado. Nós temos aqui uma situação que envolve mais a comodidade e a conveniência dos procuradores da AGU do que o efetivo cumprimento da lei. Mas esse é um mero comentário meu. O que acontece também? Nós temos a competência da Justiça Estadual para os casos em que se discutir benefício por incapacidade por acidente de trabalho. Então, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente vinculado ao trabalho, estou usando a nomenclatura antiga, pessoal, como eu costumo fazer aqui para facilitar. O benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, nomenclatura atual, né? Quando eles forem vinculados ao trabalho, quando forem originados de uma relação de trabalho, eles serão processados na Justiça Estadual, quando não forem, será na Federal. Só que muitas e muitas vezes não é tão fácil e tão simples assim identificar se a causa é laboral ou não. Essa é a primeira questão. E nesses casos, cabe ao juiz estadual se declarar por incompetente. Caso o advogado ajuize uma ação que deveria ter sido ajuizada na Justiça Federal, caso ele tenha ajuizado na Justiça Estadual, e se isso for algo tão absurdo, se for um erro tão evidente, tão crasso, o juiz de primeiro grau deverá promover de ofício a redistribuição para a Federal ou intimar o advogado ou indeferir a petição inicial por se declarar incompetente. Mas, se a situação não for tão evidente assim, a ponto de que o próprio juiz não tenha feito isso, o juiz da Justiça Estadual não tenha feito isso, seria possível culpar o advogado?
Essa é a questão. O sistema, conforme ele foi escrito, ele prevê soluções para essas questões. Competência estadual ou federal, foi ajuizada aqui ou foi ajuizada lá. Mas hoje, de acordo com essa diretriz aqui, de acordo com essa portaria, se é ajuizada uma ação na Justiça Estadual, como eu falei, muitas vezes não é bem claro qual é a competência, e fica evidenciada que a competência seria na Justiça Federal, nós temos o risco de que o advogado seja refém desta portaria e suporte uma bela de uma dor de cabeça. Farei um outro vídeo aqui, recomendo que assista, sobre competência nas ações previdenciárias. Não falarei aqui porque senão o vídeo ficará muito longo. Mas aqui é um outro ponto que os advogados devem, você, colega advogado, deve ficar atento. Aqui a gente tem também as alíneas E e F do artigo 5º, que diz o seguinte: ações idênticas sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo, sem resolução de mérito. E idênticas em diferentes localidades do país por um mesmo advogado ou escritório de advocacia. Olha só, a lei processual não obriga, muito embora eu recomende que seja noticiado, a existência de ações pré-existentes que tenham sido extintas sem julgamento de mérito. O que acontece? Se o mérito da ação não foi julgado, a pessoa ajuiza uma ação judicial. Eu ajuizei uma ação judicial. Antes do réu ser citado, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, ou porque o autor desistiu da ação, ou porque o juiz não detectou, o juiz percebeu a ausência de algum dos requisitos para que seja dada continuidade na ação, algum pressuposto processual ou condição da ação. A ação foi extinta sem julgamento de mérito. Não são raros os casos em que a ação é ajuizada e depois de ajuizada, mas antes do réu ser citado, o cliente, o segurado, traz uma informação que até então não levada ao advogado ou obtém algum documento até então não entregue, e isso pode mudar, isso pode afetar seja a questão da estratégia processual, seja o reconhecimento daquele direito ou não, e existem ainda mais as questões pessoais. Aquele segurado se sente, vamos imaginar aqui, se sente incapaz para o trabalho, mas por pressões econômicas, ele decide tentar trabalhar para obter o seu sustento, e ao tentar trabalhar, ele entende que poderá poderá deixar em stand-by aquela ação judicial, poderá desistir da ação judicial, cujo réu não foi citado, para ajuizá-la novamente, se necessário. São hipóteses legalmente previstas. Nós temos aqui a linha F, ações idênticas em diferentes localidades do país por um mesmo advogado ou escritório de advocacia. Essa questão aqui me traz também uma segunda preocupação, o conceito de ação idêntica. De acordo com o texto legal, a ação idêntica, o conceito de ação idêntica é ação com o mesmo autor, mesmo réu, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Então, o autor formula uma ação contra o réu, descreve uma série de fatos e pede isso e mais aquilo. E depois ele ajuiza uma outra ação pedindo a mesma coisa, isso, mais aquilo, com os mesmos fundamentos, mesma causa de pedir e mesmas partes. Isso é uma ação idêntica de acordo com o texto legal. Mas não é assim que a palavra idêntica tem sido tratado na jurisprudência e por vários operadores do direito. A interpretação que tem sido dada, muitas vezes, não é técnica, ela é intuitiva, em que é tratado como ação idêntica aquela que envolve uma narrativa muito parecida uma com a outra, aquela que envolve as mesmas partes. Não raras vezes eu me deparo com situações em que é dito, são ações idênticas com partes diferentes, ou ações idênticas com pedidos diferentes. Vamos imaginar, eu ajuizo uma ação de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez e peço tão somente isso. Depois eu me dou conta que eu poderia ter pedido também uma reparação por danos morais, ou depois aconteceu algum fato que até então não havia acontecido, que justifica o ajuizamento de uma ação de reparação por danos morais. O pedido é outro, a ação não é idêntica,
mas isso muitas vezes é tratado como se idêntico fosse. E considerando que a portaria ela menciona providências da AGU, não no sentido de aplicar punições, porque ela não tem essa condição, mas no sentido de levar o assunto ao Tribunal de Ética da OAB, por exemplo, nós temos uma bela porta para problemas, para o assédio contra o advogado, em que ele deverá trabalhar no processo e depois trabalhar na sua defesa junto ao Tribunal de Ética da OAB, o que muitas vezes é mais trabalhoso do que o próprio processo judicial. E o prejuízo desse tipo de... Os efeitos disso produzem prejuízo não sobre o advogado apenas, mas também sobre o segurado, que necessita ser bem representado. Então nós temos mais essa questão aqui também. Aqui a gente tem também as alíneas E e F do artigo 5º, que diz o seguinte: ações idênticas sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo, sem resolução de mérito. E idênticas em diferentes localidades do país por um mesmo advogado ou escritório de advocacia. Olha só, a lei processual não obriga, muito embora eu recomende que seja noticiado, a existência de ações pré-existentes que tenham sido extintas sem julgamento de mérito. O que acontece? Se o mérito da ação não foi julgado, a pessoa ajuiza uma ação judicial. Eu ajuizei uma ação judicial. Antes do réu ser citado, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, ou porque o autor desistiu da ação, ou porque o juiz não detectou, o juiz percebeu a ausência de algum dos requisitos para que seja dada continuidade na ação, algum pressuposto processual ou condição da ação. A ação foi extinta sem julgamento de mérito. Não são raros os casos em que a ação é ajuizada e depois de ajuizada, mas antes do réu ser citado, o cliente, o segurado, traz uma informação que até então não levada ao advogado ou obtém algum documento até então não entregue, e isso pode mudar, isso pode afetar, seja a questão da estratégia processual, seja o reconhecimento daquele direito ou não, e existem ainda mais as questões pessoais. Aquele segurado se sente, vamos imaginar aqui, se sente incapaz para o trabalho, mas por pressões econômicas, ele decide tentar trabalhar para obter o seu sustento, e ao tentar trabalhar, ele entende que poderá poderá deixar em stand-by aquela ação judicial, poderá desistir da ação judicial, cujo réu não foi citado, para ajuizá-la novamente, se necessário. São hipóteses legalmente previstas. Nós temos aqui a linha F, ações idênticas em diferentes localidades do país por um mesmo advogado ou escritório de advocacia. Essa questão aqui me traz também uma segunda preocupação, o conceito de ação idêntica. De acordo com o texto legal, a ação idêntica, o conceito de ação idêntica é ação com o mesmo autor, mesmo réu, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Então, o autor formula uma ação contra o réu, descreve uma série de fatos e pede isso e mais aquilo. E depois ele ajuiza uma outra ação pedindo a mesma coisa, isso, mais aquilo, com os mesmos fundamentos, mesma causa de pedir e mesmas partes. Isso é uma ação idêntica de acordo com o texto legal. Mas não é assim que a palavra idêntica tem sido tratado na jurisprudência e por vários operadores do direito. A interpretação que tem sido dada, muitas vezes, não é técnica, ela é intuitiva, em que é tratado como ação idêntica aquela que envolve uma narrativa muito parecida uma com a outra, aquela que envolve as mesmas partes. Não raras vezes eu me deparo com situações em que é dito, são ações idênticas com partes diferentes, ou ações idênticas com pedidos diferentes. Vamos imaginar, eu ajuizo uma ação de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, e peço tão somente isso. Depois, eu me dou conta que eu poderia ter pedido também uma reparação por danos morais, ou depois aconteceu algum fato que até então não havia acontecido, que justifica o ajuizamento de uma ação de reparação por danos morais. O pedido é outro, a ação não é idêntica,
mas isso muitas vezes é tratado como se idêntico fosse. E considerando que a portaria ela menciona providências da AGU, não no sentido de aplicar punições, porque ela não tem essa condição, mas no sentido de levar o assunto ao Tribunal de Ética da OAB, por exemplo, nós temos uma bela porta para problemas, para o assédio contra o advogado, em que ele deverá trabalhar no processo e depois trabalhar na sua defesa junto ao Tribunal de Ética da OAB, o que muitas vezes é mais trabalhoso do que o próprio processo judicial. E o prejuízo desse tipo de... Os efeitos disso produzem prejuízo não sobre o advogado apenas, mas também sobre o segurado, que necessita ser bem representado. Então nós temos mais essa questão aqui também. O ajuizamento de ações em violação à coisa julgada com omissão da decisão judicial anteriormente proferida. Aqui, qual é o problema? Qual é o problema que eu vejo? Primeiro, existe a hipótese, não são raros os casos em que o segurado perde uma determinada ação judicial, procura um outro advogado, não explica que tem uma ação judicial anterior e o segundo advogado ajuiza a mesma ação já julgada anteriormente. 2. Coisa julgada quanto ao mérito ou coisa julgada no sentido formal, daquela decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito? Se for uma coisa julgada quanto ao mérito, em uma segunda ação ajuizada pelo mesmo advogado, nós temos uma consequência legal aí, que é a da extinção do segundo processo sem julgamento de mérito, e mais, existe a figura da relativização da coisa julgada. Mas aqui o artigo 5º, inciso 3º, menciona com omissão da decisão judicial anteriormente proferida. Eu recomendo, e sempre recomendei para os colegas advogados, que contextualizem os fatos, que demonstrem, não apenas em situações assim, mas também quando existe uma ação tramitando na Justiça do Trabalho e depois ajuizada uma ação na Justiça Federal, por exemplo. O que eu vejo aqui? É recomendável que seja noticiado esta ocorrência da coisa julgada em ação anterior. Mas essa não é uma exigência legal. Não é uma exigência legal. E aí, a portaria, ela prevê a figura de atos contra o advogado quando ele deixar de praticar aquilo que eu recomendo que pratique, inclusive, mas que não é uma exigência legal. Aqui, me parece que é mais fácil se prevenir. Mas, ainda assim, o meu comentário sobre o artigo 5º, inciso 3º, é este. Uma das previsões mais fantasmagóricas da portaria 204 da AGU é o artigo 5º, inciso 4º, que menciona como uma das hipóteses requerimento de concessão de justiça gratuita manifestamente indevido, apresentado sem justificativa, comprovação ou evidências mínimas de necessidade econômica. Por que esse texto aqui ele é tão fantasmagórico? Por que ele é tão agressivo? Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 98 e o artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. O artigo 98. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. E o artigo 99, parágrafo 3º, diz: presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Então nós temos aqui a possibilidade do do advogado cumprir a lei, ler o texto legal e presumi-lo como suficiente e ser surpreendido por um movimento assediador. E essa situação se agrava após esta decisão aqui do STJ, decisão com efeito vinculante. Tema 1178 do STJ. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.
verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de insuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º do CPC. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar, e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade, nos termos do voto do ministro relator. O que significa isso? Significa que o STJ reconheceu que cada caso é um caso. Eu posso ter uma renda de 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, que tal 50 mil reais por mês? E em função das minhas condições do caso concreto, outras despesas, número de filhos, isso, aluguel, tratamento de saúde, problema na família, não interessa. Não ter desajuste econômico, não ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 2. A assistência judiciária gratuita, ela não tem como requisito a incapacidade tão somente de pagamento das custas processuais. A incapacidade do pagamento de honorários advocatícios também é um requisito. Também é uma das hipóteses que justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Quando a parte ajuiza uma ação judicial e ela não tem como saber se ela será procedente ou improcedente, existe o risco de pagar, por exemplo, honorários advocatícios de sucumbência, que tem a tabelinha lá do artigo 85 do CPC, que pode produzir um custo lá de 10, 15, 20% do valor da causa. Tem uma regrinha lá específica que não pretendo detalhar aqui. E dependendo do objeto da demanda, o risco de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pode desestabilizar uma economia familiar. Então, não é possível nós termos elementos objetivos para decidir se alguém tem ou não tem necessidade da assistência judiciária gratuita e, portanto, é ainda mais absurdo pretender que o advogado seja molestado, seja assediado, seja prejudicado, seja atacado por conta de circunstâncias que sejam ou deixem de ser provados na vida pessoal do seu cliente. Isso não faz o menor sentido. Então, queridos colegas advogados, fiquem mais atentos também quanto a esta questão. Então, com base nessas diretrizes subjetivas e incoerentes, ao meu ver, na minha modesta opinião, os procuradores, os advogados da União poderão e deverão noticiar tais fatos e pedir abertura à instauração de processo ético disciplinar junto à OAB, o que, para muitas pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de processo, é possível que venha à cabeça, mas qual é o problema? É só ir lá e esclarecer. Se aconteceu isso, aquilo, aquele outro, vai lá e faz a defesa e esclarece. Queridos inscritos, um processo ético disciplinar na OAB pode levar anos. Anos de desgaste psicológico para o advogado, anos em que o advogado terá mais um processo para cuidar, mais tempo para gastar, para investir. Então, imaginando um profissional que já está com a sua agenda lotada, vários processos judiciais de diversos clientes, tempo que deve gastar estudando, se aprimorando e tudo mais. E aí, dependendo da interpretação subjetiva dos fatos, ele provavelmente terá um ou alguns processos no Tribunal de Ética da OAB para ficar reunindo documentos, apresentando defesas, e é óbvio que o Tribunal de Ética da OAB é importantíssimo, é necessário, é indispensável, inclusive, mas muitas vezes ele é utilizado como ferramenta para intimidar o advogado. Esse é o problema, é o mau uso de uma ferramenta da OAB que foi criada para aprimoramento da classe e acaba tendo seu uso desvirtuado por quem pretende
prejudicar o advogado. Se você que está assistindo o vídeo não for advogado, saiba, o problema que estou apontando aqui não afeta apenas a advocacia. Ele afeta você também. Porque quando o advogado está intimidado, caso o advogado fique intimidado, ele terá algumas restrições em defender o seu direito. Caso o advogado tenha sobrecarga de trabalho, porque ao ajuizar uma ação judicial ele tem um processo disciplinar novo para justificar o que fez na ação judicial, ele terá menos tempo para se aprofundar e se aperfeiçoar e para melhor defender o seu interesse, querido inscrito que não é advogado. Queridos colegas que assistiram o vídeo até aqui, é um vídeo bastante longo, meus parabéns, muito obrigado pela atenção e, como falei, estou aberto ao debate e às sugestões. Grande abraço e até o próximo vídeo.